Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz, olá, irmãos e irmãs. É com muita alegria que damos início à edição 527 do Semear. Rogamos a Deus que nos presenteie sempre com muita saúde, paz e muitas bênçãos. Se liga aí na nossa programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 35, com o tema Divisões. Como o amor pode nos ajudar na cura das dores do corpo e da alma? Essa é a abordagem que Joédila Rodrigues nos traz no quadro Estratégias do Amar. No quadro Reflexões, Divaldo Franco nos faz um comparativo entre a depressão e a felicidade material. Vamos conferir. No Papo Ecoespírita de hoje, Adriana Meira nos explica a conexão entre o Cristo, a natureza e o Espiritismo. Imperdível, não é mesmo? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Divisões. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. Mateus capítulo 10, versículo 35. Na primeira expressão, pois eu vim separar o homem do seu pai, verificamos que quando Jesus utiliza o termo filho do homem, deixando entender que o produto do labor humano, da evolução contínua, reencarnação a reencarnação a qual todo filho de Deus está submetido em seu sentido de humanidade terrena, explicita o laboratório abençoado em que o despertamento e o aperfeiçoamento do espírito se dão, caracterizando a marcha evolutiva compatível com os recursos desta escola que é a Terra, como explicado nas questões 132 a 133A do Livro dos Espíritos. Aí ele está nos ensinando a lógica da providência, pois a síntese das vidas sucessivas representa os tesouros imortais do ser frente ao universo infinito. Também verificamos essas questões em O Livro dos Espíritos, na pergunta 170, como também apontamentos do livro Pensamento e Vida, no capítulo 4. Todas as conquistas do homem terrestre deverão conduzi-lo às mais sublimes expressões da vida, e é Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade por guia e modelo, como vemos na questão de O Livro dos Espíritos, pergunta 625, e no livro A Gênese, capítulo 15, item 63. Pois é Jesus que promove, pelos motivos expostos nas citações doutrinárias, a separação do dito homem, ou seja, o ser consciente de seu pai, metáfora que representa os automatismos do passado subconsciente.
Lógica é a depreensão de que a cada geração o progresso resume o que for herdado das anteriores e aperfeiçoa os costumes e hábitos pelo conhecimento do futuro. Razão, fé raciocinada, como explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Por isso, meus irmãos, Jesus, como legítimo revelador dos bens divinos, separa o homem de suas crenças e hábitos primitivos. Na expressão "a filha da sua mãe", vemos que se podemos ajuizar à luz da obra espírita, que a razão humana fundamenta descobertas, apontando rumos e provendo de novas luzes à mente da criatura, como argumentos, princípios, premissas, etc., e pode ser interpretada por homem ou varão, aquele que fecunda. Ora, o sentimento tem a conotação da mulher, que acrisola e gera para o campo prático da existência o que, no campo mental, era apenas ideia, intenção, como está explicitado no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1. Assim, separar a filha da sua mãe significa transformar desejos comuns em sentimentos sublimados. E existe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a seguinte afirmativa: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na expressão "e a nora da sua sogra", temos aqui a expressão dos laços indiretos, mas dentro da mesma pauta já analisada como a filha que se separa da mãe, pois a nora é a mulher do filho e a sogra a mãe ou geratriz do que se casou com outra mulher. Analisando o assunto pelo prisma de traços da própria personalidade, vamos encontrar em nós aqueles desafios íntimos em que os sentimentos conflitivos ou impróprios são sustentados ou insuflados em nós por interesses paralelos, dentro do mecanismo das sugestões. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, Espírito Honório Abreu, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Estratégias do Amar, com Joédela Rodrigues. Olá, queridos amigos do programa Semear. Agora estamos com o nosso podcast Estratégias do Amar. E vamos conversar um pouquinho sobre amar é a cura. Em primeiro ponto, nós precisamos levar bem a sério nesta nossa conversa sobre a perspectiva espírita de que somos seres imortais, nos vermos sob o prisma da imortalidade e da reencarnação, que por ela nós vamos nos aprimorando. Essa visão espírita, ela abre a nossa compreensão, nos colocando num processo de autoaperfeiçoamento e cabendo a nós, com o uso do livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio vai se expandindo conforme cresce nossa autorresponsabilidade, nós vamos aproveitando o tempo e as oportunidades.
Então veja, nos colocando nesse ponto de vista, como se amplia o nosso processo deste viver aqui e agora. E olha o que Joana de Ângeles nos diz no livro Autodescobrimento, quando trata de conflitos e doenças. Ela vai dizer que uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor. E ela diz assim, afetividade plena para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento. Então, não estamos jogados aqui à toa nessa experiência reencarnatória. É um ponto muito importante. Um outro ponto que nós vamos trazer agora é que saúde e doença são atestados do nível de identificação com a lei divina. Seria um estado de sintonia ou de distonia com as leis divinas. Lembremos que a terceira parte do Livro dos Espíritos trabalha exatamente sobre as leis morais, que são um aspecto das leis divinas, um aspecto. Quando a gente vai fechar a ideia das leis divinas, a gente chama que ela se chama amor. Então, a gente, nesse estágio de evolução em que estamos mais perto da origem. Qual foi a origem nossa como espíritos? É o primitivismo. Foi o estágio em planetas primitivos. Não estamos mais nesse estágio. Estamos estagiando em planetas de provas e expiações em que o mal predomina. Significa que esse mal predomina em nós. Isso é um incômodo. Eu sinto como um incômodo em mim, mas essa é uma realidade. E nesse estágio que nós estamos, temos uma tendência ao egocentrismo. O egocentrismo, a gente se superavalia. A gente acha que nossa conduta está lá em cima. A gente chega a esse ponto, entre aspas, de uma cegueira moral, que qualquer desajuste nosso nos desestabiliza. E a gente cai na culpa que faz que a gente estacione no processo evolutivo. E se nós quisermos conhecer experiências sobre a culpa que nos estaciona, leiamos o livro Tormentos da Obsessão. A partir daí, nós vamos perceber que no nosso movimento evolutivo, nós ainda não chegamos a esse estágio de sintonia plena com as leis divinas. Nós estamos aprendendo. E aprender significa, muitas vezes, acertarmos e errarmos. Mas eu vou colocar do lado mais certo. A gente erra até acertar, não é isso? Então, a gente vai começando a ter uma visão mais real de nós próprios e entender que o estágio de doença são estágios transitórios, mas que eles trazem um grande potencial de aprendizado, de ampliação da nossa visão sob essa perspectiva espiritual. E eu tenho um trecho também da mentora Joana de Ângeles, e eu vou ler para que vocês não digam que sou eu que estou criando. Está no livro Autodescobrimento, no capítulo O Ser Real. Olha o que é que ela diz. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais. Opa! Alterando-lhes o curso. Buscar penetrar intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior, que interfere nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor movimentação. Veja bem, tanto as imperfeições quanto os problemas de saúde física, tratar, conversar terna e bondosamente, irrigar essas células
com energias amorosas. E para fechar, meus queridos, o nosso tempo já esgotou, mas eu não poderia deixar de trazer um convite de Andrei Moreira no livro Cura e Autocura. Ele diz: vem, ausculta teu coração, prescruta as leis do verso, conhece-te a ti mesmo e supera-te a cada dia. Entra na posse da alegria e do prazer de viver, enquanto ama no limite das tuas forças, curando o corpo e a alma no caminho de retorno à plenitude no amor. Abraço, querido! Semeando a esperança para melhores escolhas. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Seus próprios caminhos, assim eu parei. Não importa a demora que isso tenha, o mar encontrarei. Esse mar de amor fraternal que nos une e nos livra do mal. Como o sol que nasce e morre a cada dia, reencarnarei, procurando evoluir a cada vida. Me aperfeiçoarei. Cada passo é um raio de sol que ilumina o caminho ao meu redor. Ao meu redor. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Como um rio que descobre seus próprios caminhos, assim eu parei. Não importa a demora que isso tenha, o mar encontrarei. Esse mar de amor fraternal que nos une e nos livra do mal. Como o sol que nasce e morre a cada dia, reencarnarei, procurando evoluir a cada vida. Me aperfeiçoarei. Cada passo é um raio de sol que ilumina o caminho ao meu redor. Ao meu redor. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Mestre amado, me ensine a voar com as asas do amor, para que eu possa me libertar. Ver a folha leve e solta na brisa flutuar, vê-la navegar num rio imenso, a despencar no ar, sentir vento acariciar, suavemente mergulhar com o sol, iluminando águas doces, algas dançando valsas e
a superfície em conchas a cintilar. Eu vou voar pelo ar, velejar pelo mar da vida. Eu vou voar pelo mar, velejar pelo ar, recriar. É Deus recriando o mundo, sou eu recriando o mundo. É Deus recriando, eu sou Deus recriando. Deus em mim, Deus em mim. Ver o sol nascer atrás dos montes a iluminar, ver na folha verde orvalho fresco a cintilar, e a noite escura e a dor das almas encontrando a calma na luz do sol que sempre recriará. Eu vou voar pelo ar, velejar pelo mar da vida. Eu vou voar pelo mar, velejar pelo ar, recriar. É Deus recriando o mundo, sou eu recriando o mundo. É Deus recriando, eu sou Deus recriando. Deus em mim, Deus em mim. Ver a folha leve e solta na brisa, ver o sol nascer atrás dos montes, ver na folha verde orvalho fresco, vê-la navegar num rio imenso, e a noite escura e a dor das almas encontrando a calma na luz do sol que sempre recriará. Recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. O ser espírito leve mergulha na carne, faz vibrar a música de viver. Latente a esperança de vencer, buscando no bem de hoje acender a estrela da noite, recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão nos
corações, tempo de armazenar. Outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão dos corações, tempo de armazenar. Outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz o orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança liberdade. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Ao Meu Redor com o Grupo Luz, Recriador com o Grupo Arte e Consciência e Estação da Alma com Ana Cláudia Bittencourt. É tempo de fé, é tempo de semear. Reflexões. Trechos de palestras espíritas que nos ajudam a pensar. Nós somos vítimas de uma pandemia de natureza psicológica, a depressão. Este é o século da depressão. A depressão varre a terra pelos seus quatro cantos, porque as criaturas desejando sair desse vazio existencial, dessa angústia, dessa melancolia inexplicável, que tem a sua gênesis de natureza interna, de natureza externa. As de natureza interna são a hereditariedade. Qualquer pessoa que seja filha de um depressivo tem 30% de possibilidades de ser depressivo também. Mas se ambos os genitores são depressivos, a pessoa terá a probabilidade de 70% para ser depressivo ou esquizofrênico. Então os dados são alarmantes. E ao lado da depressão, o tormento cruel do pânico, fazendo que nós vivamos entre consultórios de psicoterapeutas e as técnicas avançadas da moderna psiquiatria. E a felicidade passa de longe. Como disse muito bem Vicente de Carvalho, poeta brasileiro, a felicidade é um pomo, que pomos onde não estamos, e sempre estamos onde não a pomos. Mas que será a felicidade? A felicidade é talvez um dos requisitos humanos mais difíceis de ser interpretada ou mesmo definida, porque aquilo que é felicidade para mim, certamente, não é para outra pessoa. Aquilo que constitui a meta de segurança, o objetivo, a luta,
e que a mim me estremece, faz corar ou empalidecer, para outra pessoa não tem o menor sentido. Nós iremos refletir a respeito da felicidade. Foram os gregos no Ocidente que primeiro pensaram na filosofia, na ciência, na arte de entender a vida, e deram-se conta, desde os filósofos pré-socráticos, que era necessário entender qual é a finalidade da vida. Por que sofremos? Porque estamos aqui. Porque alguns de nós nascemos em berços de ouro e outros nas estrebarias. Qual a razão das enfermidades degenerativas, dos fenômenos teratológicos? Porque alguns tudo que tocam transformam-se em nada, e outros tudo aquilo que pegam transformam-se em metais preciosos, e apesar do caráter vil e sem sentido, adquirem fortuna, podem passear pelo mundo, exibem as fantasias da sua ilusão nos diferentes canais de televisão. Então os gregos resolveram estabelecer uma ética, desde aqueles filósofos como Anaxímenes, Anaxágoras e principalmente Sócrates. Mas foi mais ou menos no período de Sócrates que um filósofo estabeleceu que o objetivo essencial da criatura humana é ter, ganhar, poder. Porque quem tem, compra. Quem compra, pode. Quem pode, goza. E Epicuro, era seu nome, construiu a doutrina filosófica denominada hedonismo, a doutrina do prazer, a doutrina da beleza. Todos nós somos um tanto hedonistas, narcisistas, procuramos cuidar da aparência, procuramos acumular, ter reservas e, acima de tudo, impressionar outrem através das nossas posses, que tanto podem ser títulos, moedas, destaque social, privilégios religiosos, mas sermos aqueles que estão na liderança. Como se diz em linguagem vulgar, os 15 minutos de foco, os 15 minutos de televisão, em que todo mundo aplaude e a pessoa fica plena durante aqueles 15 minutos. E logo depois vai substituída por outro e entra em depressão. Será que a felicidade é ter? É curioso notar que todos aqueles que têm são poderosos, talvez, mas não felizes, porque estão sempre lutando para terem mais. Perguntaram ao Dalai Lama o que é que o senhor pensa da sociedade do Ocidente. E esse homem da meditação respondeu: no Ocidente, o que mais me impressiona é que as criaturas desde a juventude trabalham para enriquecer. E quando chega na outra parte da idade adulta, gastam o que ganharam com médicos, com psiquiatras para não morrer. Então a vida não tem sentido para essas pessoas. Será que a felicidade é realmente ter? Nós pensando, constatamos que a maioria das pessoas são escravas, ou melhor, a maioria é escrava daquilo que possui. Tem medo de perder a posse possuidora. Então a felicidade não é exatamente a posse, porque quem tem a ânsia de possuir cada vez mais, para fazer parte da lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, invariavelmente na velhice são vítimas do Alzheimer, da síndrome do pânico, da drogadição elevada, da cocaína, do sexismo. Então ter não nos deve preocupar muito. Disque 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Papo Ecoespírita, com Adriana Meira. Olá, minha gente amiga. E a gente segue aqui refletindo sobre nossa relação com o nosso lar temporário, a Terra. É muito importante considerar a necessidade de cuidar do planeta, pessoal. Afinal, tudo que existe ao nosso dispor
foi pensado e arquitetado amorosamente por Jesus, governador da Terra, que além de ser o guia e modelo da humanidade, como estabelecido lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, é também o divino escultor, no dizer de Emmanuel. Isso está lá no livro A Caminho da Luz. Ou como fala Joana de Ângeles, em Psicografia, com o médium Divaldo Franco, no livro Após a Tempestade, Jesus, o ecólogo divino. Entender Jesus como guia dos homens e profeta da natureza não é difícil, uma vez que durante toda a sua vida na Terra, demonstrou Jesus, no seu viver e nos seus ensinos, que veio para indicar aos homens o roteiro para o desenvolvimento moral, ao declarar: sede perfeitos. E nós precisamos usar essa conexão que o Cristo nos trouxe no nosso dia a dia. Precisamos viver o amor à natureza, que se reflete no respeito e na responsabilidade que precisamos ter com os recursos naturais que nos rodeiam no nosso microcosmo. Olha, lá no livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles vai nos lembrar que, mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza. E toda a natureza canta louvores a Deus. Basta olhar com olhos de amor, pessoal. Pensemos por alguns instantes. O solo a nos sustentar a existência, com sua biodiversidade, com sua dinâmica, com sua complexidade. A brisa, o vento, a chuva, o barulho e as ondas do mar, o córrego, a diversidade das folhagens e a riqueza do colorido das flores, o canto das aves e o vozerio dos animais, nossos irmãos menores, o nascer e o pôr do sol. Tudo é um hino de amor ao Pai Criador. E quando refletimos assim, compreendemos as conexões entre o Espiritismo e a natureza. Em ambos, um poema de elevação a Jesus, porque ambos falam do amor do Cristo, abrindo portas à nossa evolução. Ambos nos ensinam caminhos para adubar e regar a vida com amor. E em muitos livros e mensagens espíritas, os benfeitores celestes têm nos lembrado da urgência de cuidar da terra. Vamos nos aproximar do Cristo por meio da Mãe Natureza. Isso porque, pessoal, todos temos esse contato com os recursos da natureza, de uma maneira ou de outra, porque a natureza está em tudo, como a nos lembrar que é a criação de Deus, a nos sustentar a existência. Mas nós somos também natureza. E pensemos mais uma vez em Jesus na natureza. Jesus, em vários momentos da sua passagem pelo planeta, a nos trazer a boa nova, destacou a importância de agirmos com responsabilidade, respeitando os demais seres vivos, a natureza. Jesus usava sempre em seus ensinamentos os elementos do meio ambiente, mostrando que a natureza toda glorifica o Espírito de Deus. A gente faça um movimento interior favorável em defesa da vida do planeta, da nossa vida, sendo semeadores das práticas do cuidado ambiental. Para finalizar a nossa participação hoje, eu vou destacar aqui alguns trechos da querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Escutem o que ela poeticamente nos diz sobre a natureza. Caminha um pouco ao ar livre, tranquilamente. Redescobre a natureza que te abençoa a vida. Exercita-te no amor à natureza. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e aprende com a natureza. Que possamos, juntos, nessa conexão extraordinária que nos permite a doutrina espírita, nos aproximarmos mais da Mãe Natureza, nesse contato do amor inefável do Pai Criador, que se traduz todo dia no amanhecer. Um grande abraço. Semeando a fé, encontraremos o reino de Deus. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
O céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar, e eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior, e então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio. Faz vibrar seus sentimentos. Você pode fazer a força dentro de ti pra
vencer a luta que vem, comece a descobrir o impulso que te leva ao bem. Eternos raios de amor podem jorrar do seu coração, lave a alma com a esperança, pois há muita luz, pois há muita luz cobrindo a imensidão, pois há muita luz, pois há muita luz cobrindo a imensidão. Eternos raios de amor podem jorrar do seu coração, lave a alma com a esperança, pois há muita luz, pois há muita luz cobrindo a imensidão, pois há muita luz, pois há muita luz cobrindo a imensidão. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Ouvimos nesse bloco as músicas História de Madalena, com Cacau, Luz na Imensidão, na voz de Elizabeth Tavares, e Fala com Deus, com Tim e Vanessa. Semeando o bem para espalhar a luz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos,
sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Anotações da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Emmanuel escreve nestas anotações sucintas lições preliminares da mediunidade cristã. Afinal, se o alfabeto precede a universidade e a semente prenuncia a floresta, as grandes realizações da prática da mediunidade com Jesus na Terra aguardam a assimilação de seus alicerces pela humanidade, para enfim resplandecer. Então aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a Sociedade Espírita Amigos Irmãos, na rua São Luís, sem número, Planalto Boa Esperança, no Valentina Figueiredo. As palestras públicas às quartas-feiras, 16 horas, e sextas, 19h30 horas. Na cidade de Campina Grande, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Novo Mundo, na rua Riachuelo, 954, bairro da Liberdade. As palestras públicas, domingos, 10 horas. Olá, queridos amigos e ouvintes do programa Semear. Aqui estamos nós em mais um momento de reflexão. Hoje convidamos a ouvir uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Encontro Marcado, com o título Cooperação com Deus. Então, estamos ou não estamos cooperando com o Pai? Vejamos a reflexão que nos traz Emmanuel. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te pusesses ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor,
nos diversos ramos da atividade humana, se fosses chamado para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul para entoar louvores à harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiros do bem, ou condutor da fé, se obtivestes da terra apenas demonstração de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal. Onde estiveres, e sejas quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situes, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as feições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginado de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior. Porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Reflitamos durante a semana. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos para lembrarmos do Cristo de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Como diz a música de Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Que possamos refletir sobre o exercício da paz, para que possamos transformar este planeta num mundo pacificado. Sigamos com Jesus, muita paz e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.